Então vamos lá, vamos começar a gravação. Nossa aula número 12. Na aula número 12 a gente vai ver um novo método, certo? Que é o método Quick. E o método Quick, cara, ele é muito legal. E o método Quick, cara, para falar a verdade, seria o método de escolha. Um Quick bem implementado é o método de escolha. É o método que, assim, se eu tivesse que ir para uma ilha deserta, não, acho que não, né? Mas se eu tivesse que escolher um método só para ficar comigo, para poder, tá, eu escolheria o Quick, tá? O Quick ele tem um problema, só que o Quick tem um problema porque ele tem que ser bem implementado. Se ele não for bem implementado, ele tem o pior caso muito, muito ruim, tá? Então a gente precisa de tomar alguns cuidados para garantir que ele vai realmente servir. Não é muito difícil, a gente vai ver isso no finalzinho. Não é muito difícil de você fazer o Quick funcionar bem para todos os casos, digamos assim. Mas se você não tomar esse cuidado, você é presa fácil. Você pode chegar numa situação onde o teu programa vai se comportar muito mal, tá bom? Beleza. Nessa gravação aqui, a gente vai precisar de dois participantes, tá? Para poder ajudar. E eu já vou explicar por que a gente precisa de dois participantes, tá? Ah, bem, o Bruno e o Pedro vão ajudar nessa gravação. Deixa eu colocar aqui, índice. Vocês conseguem ver a minha tela? Bruno e Pedro? Consigo, sim. Conseguem ver os números e os índices? Sim. Aham. Tá bom. Nós vamos fazer agora, a primeira vez que nós vamos fazer, ela de propósito. Ah, vamos lá. Bem, eu ia falar para chamar mais uma pessoa, mas não precisa, tá? Eu vou fazer o papel da terceira pessoa, que também é importante nesse caso aqui, mas tudo bem. O que a gente vai fazer? Para poder para poder trabalhar com o Quick, a gente tem que pensar da seguinte forma: a gente vai tentar separar esse vetor aqui em dois conjuntos. E a única coisa que a gente precisa desses dois conjuntos é que os caras que estão em um conjunto não são maiores do que os caras que estão no outro conjunto. Certo? Então, na verdade, eu queria dividir esses caras aqui em duas partes. Idealmente, essas duas partes deveriam ser iguaizinhas, do mesmo tamanho e tudo mais, mas não precisa. O que eu preciso é assim: vai ter uma parte onde todo mundo que é de uma parte é necessariamente, não é maior do que os caras que estão, do que ninguém que está na outra parte. Tá bom? É isso que a gente vai fazer. Isso aí a gente vai chamar de particionamento. A gente vai particionar esse vetor. Para particionar o vetor, o esquema de particionamento do Quick, ele tem várias opções, várias mesmo. O Quick também é um cara que é, foi estudado muitas vezes, então o pessoal propôs vários tipos de partição, vários tipos de particionamento. Então, se você procurar na internet, por exemplo, como é que implementa o Quick, provavelmente você vai achar um jeito de implementar, o cara vai explicar um esquema de particionamento para você, e aí você vai achar um outro, numa outra linguagem, ele pode estar usando um outro esquema de particionamento. Aí você fala, pô, isso aqui não é o Quick, tá diferente. Não, é o mesmo, é o Quick, a única coisa é que eles usaram esquemas diferentes de particionar, tá? Então tem que ter um pouco de noção que o Quick é o mesmo, mas ele tem várias opções de particionamento. Nós vamos usar um desses esquemas na aula de hoje, de particionamento, tá? E depois, eventualmente, se vocês quiserem, vocês podem procurar outros e tal. A gente vai tentar, se sobrar tempo, a gente vai ver um outro tipo de particionamento que também é interessante. Mas basicamente esses aí cobrem todos os esquemas. O que é interessante também é o seguinte: todos esses particionamentos eles têm o mesmo resultado, entendeu? No final, esses particionamentos todos, eles chegam à mesma conclusão. Então, o destino deles é o mesmo, tá? É isso que eu quero dizer. O que nós vamos fazer agora? Tá, Bruno, você vai começar a partir do canto esquerdo aqui, do índice zero, tá bom? Então, o que você tem que tomar nota aí para mim, por enquanto, é que o seu índice é o índice zero. Pedro, o seu índice vai ser o 23. Tudo bem? Beleza. Beleza. Agora, eu vou escolher um cara que eu vou chamar de pivô. É um valor, na verdade. O pivô vai ser um valor, tá? Isso daí é o primeiro detalhe para fazer. Nesse particionamento, o pivô tem que fazer parte do vetor, tá? Se o pivô não fizer parte do vetor, você pode cair numa situação onde o teu algoritmo não para. Eu preciso que o pivô faça parte que o pivô faça parte do vetor para ele funcionar. Existem alguns outros particionamentos que isso não é necessário. Tem particionamento que funciona mesmo quando o pivô não é parte do vetor, entendeu? Então, é uma primeira diferença.
Mas o pivô pode ser qualquer um deles. Qualquer um deles. Não existe nenhuma necessidade de você escolher, não existe uma maneira especial de você escolher. Qualquer um deles funcionaria. Isso vai ser importante para a gente lá na frente. Nesse momento, a gente vai fazer o mais simples. Bem, se eu tenho que escolher um pivô, eu vou fazer o seguinte: eu vou escolher como pivô o cara do meio. Então, eu vou pegar 23 dividido por 2 vai dar 11, eu vou pegar 21. 21 é o valor do pivô. Tudo bem? O valor do pivô é 21. Tá bom. Então agora, Bruno, o que você vai fazer? Começando da sua posição atual, que é o 0, certo? Você vai começar a procurar, indo em direção à esquerda, à direita, qual é um cara, certo? Que não é menor do que o pivô. Ele tem que ser maior ou igual ao pivô. Se for maior ou igual ao pivô, você para. Que cara seria esse? Que posição seria essa? O elemento da posição 2. O elemento da posição 2. Então você marca a posição 2. Certo? Pedro, você já sabe o que você vai fazer, né? Você vai começar da posição 23, incluindo a 23, e você vai procurar um cara que o que você tem que garantir? Esse cara ele tem que ser menor ou igual ao pivô. Qual é a posição que você vai pegar? O próprio 23. O próprio 23. Beleza. Então aí o Pedro falou que ele tem um cara na posição 23 que não é menor do que o pivô. Desculpa, que não é maior do que o pivô. O Bruno tem um cara na posição 2 que não é menor do que o pivô. Beleza? O que eu faço? Vocês trocam de caras. Vocês trocam os caras. Porque, necessariamente, o que a gente conseguiu observar? Que aquele cara que o Bruno achou e o cara que o Pedro achou estão com as posições invertidas entre eles. Concordam? Eu não sei o resto, mas esses dois caras, eles estão com posições invertidas. Então é isso que a gente vai fazer. Uhum. Eu tirei as cores de propósito, tá? Mas aí, quando o 2 e o 23 mudarem de posição, é o próximo passo. Depois a gente coloca com cor, fica mais fácil. Beleza, mudou. Aí, o que a gente vai fazer agora? O Bruno trocou o cara da posição 2 com o cara da posição 23, quer dizer, o Bruno e o Pedro trocaram. O Bruno vai pro próximo, que é 3. O 3. Certo, beleza. O Pedro vai pro anterior, que é o 22. Agora, beleza. Vocês começam a partir dessas posições. Vocês tinham começado do 0 e do 23, respectivamente. Agora vocês começam do 3 e do 22. Bruno, acha a partir do 3 um cara que é maior ou igual ao pivô. O próprio 3. O próprio 3, beleza. Pedro, ache a partir do 22 um cara que é menor ou igual ao pivô. É o 22. Então esses caras também vão trocar. Bruno, você vai pro 4. Pedro, você vai pro 21. Bruno, a partir do 4, ache o cara que a gente está procurando. Quem seria o próximo? É o 6. É o 6, beleza. Pedro, a partir do 21, É o 21. é o 21. Então, nós vamos trocar o cara da posição 6 com o cara da posição 21. Trocamos. Bruno, começa do 7. Pedro, começa do 20. Certo? Beleza? Uhum. Bruno, qual que é o cara? É o 7. Pedro? É o 20. É o 20. Você tá preguiçoso, hein, Pedro? É um pouquinho. Vamos lá. Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai trocar o cara do 7 com o cara do 20. Beleza? Trocamos. Bruno, começa do 8. Pedro, começa do 19. Qual que vai ser o cara, Bruno? É o 9. 9. Pedro? É o 17. 17. Agora você já pulou um que o 18 não precisa. Ó, uma coisa que a gente precisa ter em consideração é o seguinte: a gente não pensou nisso ainda. Mas toda hora que o Pedro e o Bruno param, a gente tem que ver. Eu tenho mesmo que trocar esses caras? Porque o que vocês podem imaginar que está acontecendo? Se o Bruno não está sabendo o que o Pedro está fazendo, e o Pedro não está sabendo o que o Bruno está fazendo, pode ser que eles passem um pelo outro. Certo? Isso aí por enquanto não aconteceu ainda, mas pode ser que eles passem um pelo outro. Então, na verdade, não é assim, eu sempre troco o que o Pedro tem com o que o Bruno tem. Eu troco se isso faz sentido, tá bom? Mas vamos lá. Qual que era mesmo? Bruno?
Número 9. 9 e Pedro 17. 17. Beleza, então vamos lá, vamos trocar o 9 com 17. Beleza. Bruno começa do 10, Pedro começa do 16. Bruno, qual que é o próximo? É o 11, eu acho, né? É o 11. Isso é importante. É o 11. O igual, você para também. Bruno, começando do 16, quem que é? É o 14. É o 14. Então, ele vai trocar agora o 11 com o 14. Beleza? Bruno, começa do 12. É o próprio 12. Pedro, começa do 13. Aí o pivô ficou pra direita, né? Não interessa. O pivô é só um valor. Você começa do 13. Então é o 11. É o 11. Beleza? Tá. Uhum. Até agora, a gente não tinha se perguntado. Faz sentido trocar o que o Pedro achou com o que o Bruno achou? Agora ficou óbvio que eu tenho que fazer essa pergunta toda vez, não é? Por quê? Porque eu não vou trocar o 11 com... Qual foi mesmo o número? Esqueci já. Bruno? O 12. O 12 e o Pedro o 11. Faz sentido trocar o 12 e o 11? Não, não. Não, se eu trocar piora, né? Então, beleza. Então eu paro aqui. Como é que eu paro? A gente já sabe qual é o critério de parada desse esquema aqui também. Qual é o critério que a gente usa para parar? O valor à esquerda for maior que o valor à direita. Nem preciso olhar o valor, para falar a verdade. Só basta saber se... Pode falar, Bruno. Não, ele fala quando a posição que eu tô é maior que a posição que ele tá. Exatamente. Maior ou igual, tá? Pode acontecer delas serem iguais também. Se a posição que você tá é maior ou igual à posição que o Pedro tá, você não tem mais o que fazer. Porque igual significa que os dois estão na mesma posição. Raramente acontece, mas pode acontecer. Aí eu também não tenho o que fazer. Certo? Trocar. Vocês dois estão falando que tá no 14. Você vai trocar o 14 com o 14. Não faz sentido. Então, se o que você achou, o que o Bruno achou, for maior ou igual ao que o Pedro achou, para. Beleza? Aí, nessa hora, a gente tem o vetor dividido em duas partes. O vetor está dividido em duas partes. Se vocês olharem, olha só, do 0 até o 11, todo mundo, na verdade, não vou falar diferente. Do 0 até o 11, ninguém é maior do que os caras que estão do 12 até o 23. Concorda? Concordo. Verdade. Não é verdade? E veja só, não é por acaso, não. É porque a gente fez assim, né? A gente foi caminhando, achou uns carinhas fora do lugar, trocou eles de lugar. Continuou caminhando, achou fora do lugar, trocou de lugar. Até que você chegou num ponto onde vocês se encontraram. E aí, o Bruno garante, olha, daqui para trás, cara, todo mundo é menor que o pivô. Menor ou igual ao pivô. Não, menor que o pivô, pela verdade. O Pedro falou, não, legal, e daqui para trás eu também garanto. Daqui até chegar lá no 23, eu também garanto que tá tudo beleza. Então, o que a gente tem agora? Nós temos esses caras aqui, eles estão separados em duas partes. Uma que vai do 0 até o 11, e do 0 até o 11 é importante. Como é que a gente sabe que é do 0 até o 11? Adivinha? A gente vai do começo, aonde o Bruno estava, até aonde o Pedro está. Certo? É isso. Outra coisa também que eu falo de implementar o Quick corretamente é brincar com esses índices corretos, entendeu? Se a gente usar o Bruno como final, não funciona sempre. Vai ter casos que, deixa eu falar, da onde o Pedro estava até onde está o Bruno. Não necessariamente. Porque, ó, se você colocar do 0 até o 12, você não pode falar que todo mundo que está do 0 até o 12 é menor, né? Ninguém é maior do que alguém que está do 13 até o 23. Isso é mentira, né? Certo? O que é verdade é, do 0 até o 11, ninguém é maior do que os caras que estão do 12 até o 23. Pessoal, beleza. Isso é o particionamento, tá? Deixa eu ver quanto tempo deu de vídeo já. 14 horas de parar.